1 Timóteo, capítulo 3, versos do 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez oramos a Ti e pedimos, Senhor, o Teu governo sobre este lugar, sobre os nossos corações. Venha, Senhor, com Tua espada de dois gumes penetrar os nossos corações. Venha trazer-nos a Tua palavra, Senhor. Venha trazer-nos a Tua mente. Faz-nos compreender Teu coração. Pai eterno, pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito possa agir neste lugar. Ajuda-nos, Senhor. Mantenha-nos sóbrios. Retire, Senhor, todo impedimento, todo cansaço, sono, tudo que venha, Senhor, para atrapalhar, para desviar a atenção e para prejudicar. Que possamos todos, Senhor, comer do Teu pão com os ouvidos e os olhos atentos, os ouvidos abertos para ouvir e os olhos atentos em Ti, Senhor, contemplando Tua face. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Dai-nos de comer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, ainda de maneira introdutória, iremos fazer mais algumas observações sobre esses dois versículos que nós lemos. Todos já sabem que neste ano nós estudaremos alguns fundamentos que são de suma importância para uma assembleia. Iremos estudar sobre o tema como proceder na casa de Deus. Mas claro, irmãos, antes de entrarmos em qualquer assunto, faz-se necessário entender primeiramente a mente do Senhor concernente a uma assembleia e entender alguns pontos fundamentais para que possamos ser uma assembleia saudável, que receba a palavra de Deus com uma mente saudável e tratemos a palavra de Deus de maneira honrosa. Na semana passada, nós estudamos esse texto e propriamente o versículo 14, na primeira frase, que ele diz assim: escrevo-te estas coisas. Então nós pegamos alguns textos de 1 Timóteo e tentamos entender quais são os pontos fundamentais desta carta, desta epístola, que Paulo ele quis passar ao teu filho na fé, Timóteo. Há algumas palavras, como eu disse na semana passada, que elas meio que pulam destes livros, tanto 1 quanto 2 Timóteo. É a palavra fé, a palavra doutrina, a palavra consciência, né? Então são palavras que você percebe na própria leitura que elas se destacam. E dentre essas palavras nós estudamos na semana passada e iremos continuar ainda hoje a palavra consciência.
E vimos na palavra de Deus que esta palavra é muito utilizada por Paulo, né? Paulo tanto trata com Timóteo acerca das consciências, como também nós encontramos nas próprias epístolas de Paulo, Paulo falando muito sobre a sua própria consciência. Então, nós temos um exemplo de um homem com uma boa consciência, que é Paulo. E Paulo, ele ensina a Timóteo como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, um ponto fundamental para nós andarmos na casa de Deus é termos uma boa consciência. Vamos rever apenas alguns textos só para relembrarmos o que falamos na semana passada e podermos assim dar continuidade. Aqui ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, por um lado, nós temos aqui algumas recomendações de Paulo a Timóteo. E uma das admoestações que é o próprio intuito, a própria intenção desta carta, que era promover em Timóteo uma boa consciência. E qual é o resultado daqueles que rejeitam a boa consciência? Versículo 6, desviando-se. Versículo 7, versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Palavras loucas, sem sentido, sem fundamento. Irmãos, quando nós rejeitamos uma boa consciência, o resultado é um linguajar louco. Palavras frívolas, sem importância, sem significado, sem fundamento. É por isso que nós vemos aí muitos cristãos que se dizem pseudos cristãos falando um monte de besteira, sem fundamento bíblico algum, falando, ensinando e propalando um monte de heresias. Este é o resultado de se rejeitar uma boa consciência. Quando Paulo fala de si, irmãos, em Romanos capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: digo a verdade, não minto, testemunhando comigo a minha consciência no Espírito Santo. Irmãos, Paulo, ele tinha uma consciência no Espírito Santo. Por isso que ele podia dizer: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo a minha consciência no Espírito Santo. E a importância disso, irmãos, é uma boa e uma saudável vida cristã, tanto pessoal quanto coletiva. Principalmente, irmãos que falam a palavra. Lembra do conselho de Paulo a Timóteo? Tenha cuidado de ti e da doutrina, lembra? Paulo disse a Timóteo: tenha cuidado de ti e da doutrina. Por que Paulo primeiro coloca Timóteo em primeiro lugar? Tenha cuidado de ti
e da doutrina. Porque se nosso coração estiver errado, nós falaremos errado, nós ensinaremos errado. E toda a assembleia será contaminada por causa do nosso coração contaminado. Lembra do discurso de Paulo em Atos 20, 28? Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso: tende cuidado de vós e de todo o rebanho. Primeiro somos nós, depois a doutrina. Primeiro somos nós, depois o rebanho. Porque se Satanás ganhar o nosso coração, toda uma assembleia pode ser contaminada. A não ser que ela seja uma assembleia doutrinariamente preparada para punir aqueles que falam heresias. Como era a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, lá em Apocalipse 2, não fez esse elogio à igreja de Éfeso? Vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são? Então, irmãos, a boa consciência é algo fundamental para que nós não nos desviemos. Temos que tomar muito cuidado para manter uma consciência no Espírito Santo, andando na verdade, na simplicidade do Evangelho, porque os riscos existem. Paulo diz assim aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim vocês sejam enganados e corrompidos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aquela serpente que serpenteava naquele jardim, irmãos, e que enganou Eva, hoje ela serpenteia no meio das assembleias, destilando o seu veneno. E quando ela encontra pessoas despreparadas, principalmente exercendo o ministério da palavra, ele vai atacar. E dependendo, ele vai destruir toda a assembleia. Irmãos, são muitos os casos de assembleias que se desviaram da verdade. São muitos. E não é da noite para o dia que isso acontece. O veneno da serpente vem aos poucos. A soberba, o engano, o espírito partidário, o egoísmo. Nós temos a visão, nós somos do movimento tal, nós somos os portadores da verdade. Olha, nós temos uma nova revelação. Olha, os ensinos nossos não se ouve em lugar nenhum. É por aí que começa. Os irmãos que exercem a liderança começam a exercer profundo domínio sobre os irmãos, começando a controlar as mentes. E aí começa. Quando nós nos damos por conta, irmãos, nós já estamos desviados. Tudo porque rejeitamos uma boa consciência. Vamos ler mais um texto aqui, ainda em Timóteo. Aqui nós vimos a expressão boa consciência. Timóteo, capítulo 1 ainda, versículo 19. Vamos ler o 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nela o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Se no versículo anterior o resultado da boa consciência ser rejeitado é o desvio, aqui é o naufrágio. É naufragar na fé. É muito trágico, mas nós precisamos tomar muito cuidado. E agora não digo só os que falam, todos nós. Tomar cuidado,
Uma boa consciência é fundamental para todos nós. 1 Timóteo ainda 3,9. Paulo aqui dando exortações a presbíteros e diáconos. Diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Mais um texto. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Irmãos, quando uma mentira ela é falada muitas e muitas vezes, ela acaba, entre aspas, se tornando uma verdade. Na verdade, a palavra mais correta aí é a palavra que o Paulo utiliza em 2 Coríntios, sofismas. Derrubando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. A palavra sofisma é uma mentira que se passa por verdade. Sabe como que isso acontece? Quando a nossa consciência é cauterizada. Uma prática errada é feita uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A consciência vai nos acusando, até que chegará um momento em que aquilo se tornará normal. Não é correto, mas é normal. A maioria das coisas que nós vemos hoje na cristandade não é correto, mas é normal. Viraram práticas normais. Se você falar a palavra de Deus, é aí que eles interpretarão como errado, porque eles nunca ouviram. Irmãos, a nossa consciência, como eu disse na semana passada, ela é um tribunal dentro de nós, que julga o certo e o errado. E este tribunal, ele trabalha com base no conhecimento. Você só será julgado na sua consciência através do conhecimento que você tem. Por isso que quanto mais andamos com Cristo e mais conhecimento de Cristo nós temos, conhecimento experimental, mais aguçada ficará a nossa consciência quando nós errarmos. Um cristão carnal ou um bebê, ele dificilmente perceberá sua arrogância, sua soberba, mas o caminhar dele com Cristo vai aguçando a consciência. E chegará um momento que um pequeno deslize o levará às lágrimas. Mas quando nós batemos em nossa consciência, assim como um machucado, em que nós machucamos aquela parte do corpo, aquela mesma parte, diversas vezes, aquilo vai cauterizar, vai se tornar uma parte morta, vai se tornar uma parte insensível, em que você pode pegar uma agulha e furar aquela pele morta, não vai sentir nada, não vai sentir dor, porque está cauterizado. É por isso, irmãos, que nos dias de hoje, em que vivemos, os últimos dias, nós vemos tantos falsos profetas, que sem um pingo de vergonha nas suas caras, vão para a televisão e propalam as mais terríveis heresias. E vocês acham que a consciência deles os acusa? De forma nenhuma. Eles acham que estão certos. Estão, como Paulo disse a Timóteo, em loquacidade frívola. Falam palavras loucas, sem sentidos, mas afirmam com ousadas asseverações. É isso, é aquilo. Mentira. Por isso, irmãos, que uma igreja, uma assembleia bem doutrinada, com conhecimento da palavra, ela está blindada contra esses ataques de Satanás. Blindada. Durante algum tempo, nós até mesmo menosprezamos essa palavra, doutrina. Não, o importante é vida, tem que fluir vida. Doutrina faz mal. Quem disse?
Quem diz que doutrina faz mal? Se a doutrina, ela fundamenta tanto um cristão quanto uma assembleia. Lembra do elogio que foi dado aos bereanos? Por que os bereanos foram elogiados, os irmãos lembram? Porque eles ouviam e conferiam. Se era assim de fato que eles estavam ouvindo. Então, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiram. Irmãos, isso não é incredulidade. Isso não é falta de fé. Conferir, de fato, é uma prática cristã saudável. É doutrina. É compreender a palavra de Deus de forma que ela é, para não sermos enganados. Porque o engano, ele prevalece aonde há falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz lá no final do livro do profeta Miqueias o seguinte, Deus falando a respeito do seu povo, Deus fala assim, o meu povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Lembra da outra profecia que diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se nós não conhecermos, nós seremos um povo que não consegue discernir se é a mão direita ou é a mão esquerda. Não sei, não entendo. Então, como é precioso, irmãos, conhecermos a palavra de Deus e sermos fundamentados nela. Aí sim, a nossa consciência, ela vai trabalhar de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, quando nós ouvirmos uma heresia, automaticamente nós seremos avisados por nossa consciência. Opa, isso está errado. Isso não confere com as Escrituras. Opa, o que esse irmão falou está fora, isso não está na Bíblia. Precisamos ter muito cuidado. Por isso que Paulo utiliza esta carta para colocar para Timóteo alguns deveres. E um dos deveres, Timóteo, mantenha uma boa consciência. Porque alguns que rejeitaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. E aí ele cita dois personagens aí, Himeneu e Alexandre, a qual ele diz, eu os entreguei a Satanás com o fim de não mais blasfemarem. Eles já estavam blasfemando. Sabe por quê? Rejeitaram uma boa consciência. Aí nós começamos a ofender a Cristo com as nossas doutrinas. A coisa é séria, irmãos. A importância de andar com uma boa consciência. Vamos falar um pouco mais sobre a consciência de Paulo. Citamos aqui Romanos 9:1, que Paulo diz que ele dizia a verdade em Cristo, tinha uma consciência no Espírito Santo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 1. E versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. De que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha qual era a glória de Paulo. O testemunho da nossa consciência. Paulo tinha certeza, irmãos, de que o proceder dele na casa de Deus era um procedimento honesto. E não existe melhor coisa para um servo de Deus do que ter sua consciência em paz. Eu citei para os irmãos na semana passada aquela despedida em 1 Samuel 12, quando o profeta Samuel vai despedir do povo. Ele está praticamente aposentando ali do seu cargo profético, já estava velho,
né? E ele reúne todo o povo de Israel em volta de si e ele faz uma pergunta para todos ali. Quem de vocês aqui pode dizer que eu defraudei, roubei, que eu usei algo de vocês? Qual de vocês? Em todo esse tempo que eu fui profeta em Israel, todo o povo unânime disse, nunca. O profeta Samuel tinha uma consciência boa, limpa, em paz. De que ele não usou o ministério profético para se aproveitar em nada a respeito daquele povo. Lembra dos filhos de Eli? O que eles faziam? Se aproveitavam dos sacrifícios e comiam como se fosse churrasco, profanando o sacrifício. Tinham relações com as mulheres nas portas do templo. Lembram? O Senhor julgou e matou os 2 filhos de Eli. Samuel não. Ninguém tinha o que falar dele. Próprio Atos, capítulo 20, que eu citei aqui para os irmãos, quando Paulo vai despedir dos presbíteros de Éfeso, ele pôde dizer para aqueles presbíteros que ele não cobiçou ouro, nem prata, e nem explorou nenhum daqueles irmãos. Nada. Ele era literalmente um exemplo. Paulo, ele fazia muitas vezes a dupla função. Trabalhava e pregava. Irmãos, ele não precisava trabalhar. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que não devemos amordaçar o boi quanto ele debulha. Quando um boi está trabalhando, ele merece comer. E Paulo diz isso e tinha o entendimento disso, porque aqueles que vivem do altar devem comer do altar. Mas Paulo se privava por causa de falatórios em que ele ouvia. Ele se privava. E aí, muitas vezes ele diz, ninguém me prive deste orgulho. Deste orgulho não, de não ser pesado a nenhum de vocês. Uma consciência boa. Sabe o que os falsos profetas fazem? Arrancam a lã das ovelhas. Tiram proveito de tudo que os irmãos têm. Arrancam tudo, deixam sem nada. É o que nós vemos. Isso aí é cotidiano hoje em nossos dias. Mas Paulo não era assim. Paulo não era assim. Paulo era um homem de uma boa consciência. E ele disse que ele tinha um bom testemunho. E essa era a glória dele. Minha consciência me testemunha de que eu não fiz nada disso. Vamos ler mais um texto. Ainda aqui em 2 Coríntios, vamos para o capítulo 4. Paulo vai dizer algo mais aqui. Versículo 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou não desanimemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, com esperteza, e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Sabe o que Paulo está se oferecendo aqui? A consciência de todos. Eu estou recomendando minha consciência de todos vocês. Fiquem à vontade. Mas na presença de Deus e pela manifestação da verdade. Não é o que cada um acha de mim. É cada um de acordo com a palavra de Deus. Olhem para mim e vejam. Paulo se colocou à disposição. Uma tarefa dura, mas ele podia falar isso. Ele estava em paz. Ele disse que não andava adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de todos os homens. Isso é algo terrível, irmãos, em que alguém que não tem uma boa consciência faz. Adulterar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem a sua própria expressão. Tem pessoas que dizem assim, deixe que a Bíblia fala. Ela fala. Mas nós sempre nos colocamos debaixo de moldes.
de movimentos. Então nós começamos a tratar a Bíblia dentro de uma ótica de um movimento. Aí nós começamos a nos perder. Porque se aquele versículo não bate com o nosso movimento, nós temos que esquecê-lo, não comenta ele. Deixa ele quieto. Sabe, 2 erros que acontecem muito com relação à palavra? São 2 excessos. E nós precisamos do equilíbrio. São 2 excessos. Primeiro, a palavra de Deus diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Isso é um problema. É quando nós falamos demais. Mas existe um outro problema, que é quando nós falamos de menos. Atos 20, novamente, Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso, que ele não deixou de pregar todo o conselho de Deus. Não faltou nada, mas também ele não ultrapassou. Compreende? Nós temos que ser bíblicos e 100% bíblicos, apenas isso. Então, irmãos, este ano nós iremos estudar vários assuntos que, se nós colocarmos a ótica dos movimentos, dos avivamentos, das denominações, a gente se perde. Falar de uso do véu hoje? Que isso? Conversa é essa? Falar de submissão das irmãs aos seus maridos? Isso é arcaico. Nós estamos no século 21, igualdade. Nós temos hoje uma mente confusa concernente às verdades de Deus. A verdade é essa. Uma mente confusa, que não compreende a verdade de Deus na sua totalidade. E aí nós começamos a selecionar as verdades. Bom, essa e essa e essa verdade, vamos pregar. Agora essa daqui, não sei, vai pegar mal. Essa daqui, não sei, porque os irmãos do nosso movimento não vão aceitar muito isso aqui. Está errado. Se a palavra de Deus diz, nós devemos ensinar todo o conselho. Todo o conselho. Só não podemos ultrapassar. Se ultrapassar a doutrina de Cristo, aí nós arrumamos um problema sério. Mas nós não devemos nem ultrapassar e nem ficar estáticos. Temos que buscar luz do Senhor para compreendermos as verdades de Deus e não sermos omissos. Porque nós não estamos fundamentados em nenhum movimento ou em nenhum avivamento. Disse um irmão do passado, certamente, ele disse assim, que todo avivamento, ele se tornou um movimento e terminou em monumento. A história foi essa. Todo avivamento se tornou um movimento e terminou em monumento. Muitos dos avivamentos que a gente viu pela história e lemos, hoje só tem os prédios lá. Vai ver o que estão ensinando nesses lugares. Vai lá onde o Spurgeon pregou. Vai ver o que estão ensinando. Pode ter certeza, irmãos, que já descaracterizou em muito do que aqueles servos de Deus pregavam, porque eram homens que andavam com uma boa consciência. E essa, irmãos, é a responsabilidade que todos nós temos com a nossa família, com os nossos filhos, com a assembleia. A verdade. A verdade. Quanto nós vemos o apóstolo João falando dessa palavra? Verdade. O último apóstolo que ficou vivo, ele se ocupou com esta palavrinha. Verdade. Por que será, né? Porque já havia muita mentira, muito engano, muita palavra de Deus sendo adulterada. Muito e muito e muito. Mas graças ao Senhor pelos servos que o Senhor deixou como testemunho para a manutenção da verdade. Para que a palavra de Deus fosse exposta em todo o seu conselho. Graças ao Senhor por isso. Vamos, para finalizar, irmãos, ler mais 2 textos. Um em 1 Tessalonicenses 2. Eu quero tomar nota de alguns trechos aqui. Nós iremos ler alguns versículos.
1 Tessalonicenses 2, versículo 1. Nós vamos ver o proceder de Paulo em Tessalônica. E depois nós iremos ler Coríntio, iremos ver o proceder de Paulo em Corinto, já que o assunto que nós estudaremos este ano é o proceder na casa de Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falando sobre a maneira com que ele e os tessalonicenses se conheceram. Muita adversidade, muita luta. Então, Paulo começa a falar do seu proceder entre os tessalonicenses, né? Em que o Senhor confiou o Evangelho a eles e que aquilo que eles falavam não eram para agradar a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Gálatas 1:10, Paulo fala a mesma coisa, que se nós agradarmos aos homens, não seríamos servos de Cristo. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Para manter uma boa consciência, não podemos agradar a homens. Vamos contextualizar a nossa mensagem com os dias atuais. A mensagem do Evangelho é muito agressiva. Esse negócio de pecado, pecador, miseráveis. Irmão, precisa tirar um pouco disso, não traz gente para a igreja, não. Hoje o que está evidente e muito forte, irmãos, principalmente na internet, é esses pregadores coach. Esses youtubers que vão pregar as mensagens de estimulação, autoajuda, psicologia, pegam alguns textos positivos e lançam algumas frases de impacto, né? Alguns deles pregam num cenário bonito, cheio de lâmpadas, sabe? Aquele cenário todo preto, com algumas lâmpadas, sentado numa cadeira, tem todo um esquema montado e aquilo lota. E você pode ouvi-los quantas vezes quiser. Eles nunca pregam o Evangelho de Cristo. Eles vão pegar alguns textos isolados e vai falar sobre superar os seus problemas, crescer na vida, ter foco, uma visão empresarial do Evangelho que não está de acordo com a Bíblia. Então nós começamos a promover a autoestima das pessoas. Olha, vá para o espelho e diz que você é vitorioso, que você pode vencer. Olhe para você e diga que você é isso. Você não é pequeno, você é grande. Aquelas mensagens bem estimulantes que, se formos para a Bíblia, o que a Bíblia menos tem é estímulos. Porque ela diz que nós temos que tomar a cruz todos os dias. É bem diferente. Negar a nós mesmos, sofrer por causa de Cristo. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Mas hoje, infelizmente, o que nós encontramos, irmãos, é um evangelho que agrada aos homens. O espírito de Laodiceia, que é a última igreja das 7 igrejas de Apocalipse, que a palavra Laodiceia significa opinião do povo, é a igreja dos nossos dias. O que é que o povo quer ouvir? É isso que nós vamos falar. Um ambiente aconchegante, cadeiras aconchegantes, uma mensagem aconchegante. Ah, que maravilha! Pena que não é o Evangelho. Pena que não é o Evangelho. Adulteraram, diluíram a palavra de Deus, descaracterizaram o Evangelho,
aquilo não é o Evangelho. Mas um cristão com uma boa consciência, ele rejeitará essas coisas. Agora, se não há conhecimento, ele perece, como diz a palavra de Deus. O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Versículo 5, irmãos. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Ganância. Isto revela, irmão, a cristandade dos nossos dias. Tudo o que se faz hoje envolve dinheiro. Tudo. Tudo. É uma pedição de dinheiro que não tem fim. Tudo envolve dinheiro. Deus disto é testemunha. Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Lembra que Jesus disse a mesma coisa para os fariseus? Vocês buscam a glória dos homens. Paulo disse assim, eu não busco a glória dos homens. Irmãos, nós não buscamos e não devemos buscar a aprovação dos homens. Ainda que pregar o evangelho puro, custe para nós sempre ter um número reduzido de pessoas. Às vezes, algumas pessoas acabam até saindo. Mas se nós estamos com a nossa consciência em paz com Deus, amém. Amém. Agora, se estamos agindo errado, temos que nos arrepender. Se estamos sendo seletivos, partidários, adulteradores da palavra, intuitos gananciosos, temos que nos arrepender e até nos apartar. Temos que sair, temos que ser punidos. Não podemos ficar. E devemos, irmãos, contar com a Assembleia para isso. Porque a Assembleia está aqui para nos julgar. Julgar o que nós falamos. Se procede ou não procede do Senhor. Se é bíblico ou não o que estamos falando. Nós que aqui pregamos o Evangelho, não estamos numa classe superior a vocês de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Vocês são uma segurança para nós. De que se eu abrir a boca aqui e falar algo errado, o irmão vai me chamar de canto e falar, irmão, falou besteira. Não é isso, não confere. Olha o que diz a Bíblia. Isso é segurança para nós. Segurança para vocês, segurança para nós. Por isso devemos caminhar dessa forma. Continuemos aqui, irmãos, para a gente encerrar. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Olha o que é um verdadeiro pregador. Paulo disse assim, nós estávamos prontos a não somente oferecer o Evangelho, mas a nossa própria vida. Como Paulo mesmo diz em Corinto, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós somos tidos como espetáculo ao mundo. Nós somos a escória de todos. Pois é. Paulo diz assim, parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Nós somos o lixo deste mundo. Porque para ser apóstolo naquele tempo, irmãos, era viver quase que como um mendigo. Paulo andava de estrada em estrada, debaixo de sol, debaixo de frio, em naufrágio, em perigo de patrícios, falsos irmãos. Paulo estava rodeado de perigos com o fim de levar o Evangelho. Então ele olhava para ele e via que ele parece que colocou a gente em último lugar. Os falsos apóstolos não, eles são os primeiros. Irmãos, Paulo era um homem tão simples que certa vez ele disse assim aos coríntios, vós dizeis,
As suas palavras são graves e fortes, mas a sua presença é vã e desprezível. Olha o que os coríntios falavam dele. As suas palavras são graves e fortes. Por quê? Quando eles recebiam as cartas, e as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, eles ficavam até com medo. Porque estava ali uma autoridade espiritual, celestial, uma carta inspirada por Deus, né? E então Paulo falou, olha, eu vou ter com vocês, estarei visitando vocês. E quando Paulo chegava, estava todo mundo, ó, tremendo. E aí Paulo chegava e o pessoal esperando aquele homem rude, aquele homem bravo, e chegava mandando, exortando, né? E vamos colocar as coisas em ordem, como um verdadeiro líder nato, né? E passavam-se os dias, eles percebiam que Paulo era um irmão entre os irmãos. E aí a concepção deles era, sua presença é vã e desprezível. As palavras deles é até grave e forte, mas a presença dele é a mesma coisa que nada. Porque Paulo não chegava para mandar, Paulo era um servo de todos. E essa é a maneira que se deve proceder na casa de Deus. Nós não mandamos nada. Vamos lá. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, do nosso trabalho e fadiga, e de como noite e dia, trabalhando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais e a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo pode exortar, porque ele tem um testemunho entre os tessalonicenses, de como ele se portou. Paulo tinha sua consciência em paz. Último texto, irmãos, para finalizarmos. 1 Coríntios 11. Perdão, 2 Coríntios. Versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Paulo vai dizer, depois que nós lemos lá, qual era essa glória? O testemunho da sua consciência. Versículo 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriosamente o confesso, como se fôramos fracos. Irmãos,
Paulo diz algo interessante aqui. As mesmas palavras que ele disse para os Tessalonicenses. Não fomos pesado a nenhum de vocês. Não usamos nenhum de vocês. Ainda que eu despojei outras igrejas e recebia salário, Paulo diz. Eu despojei outras igrejas para servir a vocês de graça. E Paulo fala desta glória que ele tinha de não pesar a ninguém. E no versículo 12 ele diz o porquê ele faz isso. Que era para cortar ocasião com alguns que estavam buscando, os seus próprios intuitos e interesses, buscando suas próprias glórias. Existiam pessoas em Corinto que criticavam Paulo. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. E por isso, Paulo não quis dar nenhum motivo, para que eles pudessem falar de Paulo. Nenhum. Eu quero só cortar a ocasião de que eles falem alguma coisa. Mas Paulo é duro em suas palavras, irmãos. Paulo chega na loucura de gloriar-se, ele diz. Eu não digo isso como no Senhor, não, como se fosse o Senhor falando. Eu estou aqui dentro de uma loucura de gloriar-me. Porque Paulo estava literalmente se abstendo de algo legal para não ser pesado e para não dar motivo. Mas é interessante que no versículo 20, ele diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem vos esbofeteie no rosto. Posso contar um segredo aqui para vocês, irmãos? Os filhos de Deus são mais habilidosos em tolerar quem escraviza, quem esbofeteia, quem prende, do que aqueles que com verdade e sinceridade proclamam a palavra de Deus. Uma breve exortação para nós, irmãos. Eu não gosto de falar disso, porque não gosto de militar em causa própria. Mas nós precisamos ter uma boa consciência na palavra de Deus com aqueles que pregam a palavra. Nos lugares onde passamos, reverenciamos muitos os nossos líderes. Não é verdade? Tudo que era falado era cumprido. Missão dada é missão cumprida. E hoje sequer oramos por aqueles que falam a palavra. Hoje sequer nos preocupamos com aqueles que falam a palavra. Ou você acha que nós vivemos uma vida cristã em outro patamar? A qual nós temos uma espiritualidade acima de vocês, em que nós não temos problema, ou talvez superemos os problemas de uma forma mais espiritual que vocês. Não temos enredos com o pecado, não nos enredamos com o pecado. Não temos uma semana com a mente pecaminosa, turbulenta, problemas dentro de casa. Muitas das vezes nós nos esquecemos dos irmãos que falam a palavra. E eu não falo de mim somente, irmãos. Eu sou somente um dentre muitos. Nós achamos, muitas vezes, que os irmãos que pregam a palavra, eles são tão espirituais que eles não precisam. Eles sabem resolver os problemas deles. Eles pregam, são tão inteligentes, têm tanta facilidade para falar, eles resolvem o problema deles. Irmãos, muitas vezes, os que pregam têm 2 vezes mais dificuldades do que os que ouvem. Precisam de ajuda. Precisam de irmãos que liguem, às vezes dê suporte. Precisam de comunhão com irmãos. Precisam de palavras. Nós não podemos viver sustentado pelo nosso orgulho, querendo passar uma imagem de super crentes de forma nenhuma. De forma nenhuma. Paulo, irmãos, diversas vezes exorta para que tratem bem os presbíteros, principalmente os que exercem o ministério da palavra. Lembra dessa exortação de Paulo? Paulo exorta para que não aceitem denúncias contra presbíteros, senão por 2 ou 3 testemunhas. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos orar, precisamos zelar. Precisamos importar-nos um pouco mais.
Às vezes nós vamos na conferência e ficamos admirados com a sabedoria daquele irmão, né? Que irmão precioso, aquele ali deve resolver os problemas assim no estalar de dedo. Oh, irmão, esses são os mais atacados por Satanás. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir terreno naqueles que falam, ele consegue bagunçar legal e o dano ser maior. Então nós precisamos ser atentos com isso, irmãos. Vamos tirar essa mentalidade que nós criamos, de onde viemos, de que aqueles que estão falando com o microfone na mão, de alguma forma têm certas habilidades que nós não temos. Muito pelo contrário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, olha a exortação de Paulo para os coríntios. Vocês toleram quem vos escravize. Vocês toleram quem esbofeteia vocês. Esse vocês toleram. Esse vocês tratam bem. Mas eu que estou aqui pregando o evangelho para vocês de graça, vocês desconfiam de mim. É o que Paulo está falando. Suspeitas malignas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Essa palavra que eu preguei tanto na semana passada quanto essa, sobre a boa consciência, ela traz para nós uma visão daqueles que falam e uma visão daqueles que ouvem. Nós temos que ser julgados. E não há problema nisso. Não há problema nisso. Nós nos colocamos à disposição. Como Paulo diz, recomendamos a nossa consciência diante dos homens. Porque, infelizmente, irmãos, nós vivemos dias em que esses pregadores falam o que querem e são aplaudidos. Para finalizar, eu quero só contar uma coisa. Tem um famoso pregador aqui nas regiões de onde moramos, aqui em São Paulo mesmo, famoso mesmo, de uma denominação bem conhecida, grande, né? Até muito bem respeitada aí por alguns. E ele estava pregando uma mensagem de João 4. Jesus e a mulher samaritana. Bem, irmãos, ele começou a desenrolar ali a mensagem e ele disse claramente, está aqui alguns irmãos que ouviram comigo, que o que Jesus estava oferecendo àquela mulher, eu não posso nem dizer o que ele disse, mas o que Jesus estava oferecendo àquela mulher era uma prática sexual. E aí os comentários, o pessoal veio matando. Mas você sabe o que acontece, irmãos? Os irmãos vêm e criticam. Mas se levanta 10 criticando, levanta 50 elogiando. Liga não, pastor. O senhor é um homem de Deus, isso é inveja. Continua assim, meu pastor. Sabe o que acontece? Ele vai se corromper mais e mais, se desviar mais e mais, naufragar na fé. Para mim já estava, porque blasfemou. Blasfemou. Tá na posição de Himeneu e Alexandre que Paulo entregou a Satanás para aprender e não mais blasfemar. Blasfemou. Mas o povo de Deus é um povo tão cego que em vez de corrigir, eles aplaudem porque não tem conhecimento. Agora, entre aspas, pode ser um tiro no pé uma assembleia biblicamente afiada, né? Porque nós não podemos falar qualquer coisa. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Esta é a maneira que se deve proceder na palavra de Deus. Na casa de Deus, perdão. A palavra de Deus aberta. Irmãos com entendimento da doutrina. Conhecimento sobre salvação. Conhecimento sobre os fundamentos da casa de Deus. Fundamento de Cristo. Conhecimento, entendimento. Palavra memorizada. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. É tão ruim quando uma assembleia é formada de cristãos que não conhecem nem versículos. Você lê um versículo qualquer ali, cotidiano, nunca li isso. Você pode ensinar o que você quiser para aquela pessoa, ela vai aprender errado. Você pode fazer um teste, falar, eu vou falar um monte de heresia e ver se ela percebe. Não vai perceber. Não vai. Vai ser contaminada. Mas o nosso objetivo, irmãos, é o que a palavra de Deus diz.
em santidade e sinceridade diante de Deus, não adulterando a palavra, mas que todo o conselho de Deus seja exposto para nós cada vez que nos reunimos. Não é a minha mensagem, não é a mensagem do irmão Murilo, não é a mensagem do irmão X, do irmão Y. É a palavra de Deus exposta, como ela é. Doa quem doer. Palavra de Deus. E glória ao Senhor por isso, irmãos. E vocês sejam como os bereanos. Confiram se é assim de fato o que está escrito. Que o Senhor possa nos guardar, irmãos, das garras de Satanás. Que o Senhor possa nos guardar das heresias. Que o Senhor possa nos guardar das falsas doutrinas, das doutrinas de demônios. E assim nós não nos apostatarmos da fé, mas mantermos boa fé, consciência boa, consciência limpa diante de Deus. E vivermos de maneira honrosa diante do Senhor. Não usando o Evangelho, não usando os irmãos para se promover, para enriquecer ou para arrancar algo de nenhum de vocês. Muito pelo contrário. Para não dar somente o Evangelho, mas dar a nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que este ano seja para nós um ano de palavra de Deus. Então orem por nós, irmãos. Lembre de nós nas orações. Como Paulo, o grande apóstolo, pedia às igrejas. Lembre-se de nós nas orações. Timóteo, lembra do teu encarcerado. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Senhor, nós te louvamos por tua palavra pregada. Pedimos a ti, Senhor, que abra o nosso entendimento a fim de compreendermos a tua verdade. Nos livre, Senhor, nos livre de nos corrompermos, nos livre de nos desviarmos, nos livre de naufragarmos na fé. Mantenha-nos, Senhor, para que nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, se o Senhor ainda não tiver voltado para buscar-nos, possam manter um evangelho puro, sadio. Ó Senhor, quantos já se perderam, quantos já se desviaram, mas nós, Senhor, queremos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Mantenha-nos alertas, atentos. Faz-nos, Senhor, como os bereanos, Senhor. Faz-nos ser diligentes, sinceros, fiéis. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, nos conduza este ano. Que a Tua palavra possa prevalecer no nosso meio, Senhor. Que haja uma consciência pura e boa nos nossos corações, para que Te obedeçamos, Senhor. E não procuremos agradar aos homens, mas somente ao Senhor. Que tudo seja para o Teu inteiro agrado, Pai. Em nome de Jesus. Tira as nossas más intenções. Tira, Senhor, qualquer coisa impura, todo o fermento do nosso meio. E que haja uma massa pura, Senhor. Não levedada pelo fermento, mas pura, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Para a Tua glória e honra, Senhor. Amém.